Olá, professores Igor, Thaís e Cassiano. Eu sou a aluna Laiane e eu vim apresentar o meu trabalho de Ciência da Natureza, que eu fiz junto com as minhas colegas Amanda e Gabriela Cardoso. Bom, eu vou começar falando sobre a situação problema, que dizia o seguinte: realizaram uma pesquisa na busca por alternativas com base nos descritores que foram trabalhados em biologia, física ou química, de modo a relacionar os conceitos abordados ao longo do trimestre, sugerindo alternativas soluções para a reconstrução do estado no período pós-enchentes. Eu vou começar falando da minha parte, que eu pesquisei sobre as relações dos conceitos de física com essa situação problema. Bom, eu comecei primeiro colocando sobre a hidrodinâmica, que eu coloquei que esta parte da física estuda o movimento de fluidos. Na reconstrução pós-enchentes, a compreensão dos princípios da hidrodinâmica é fundamental para projetar o sistema de drenagem eficazes e estruturas de controle de inundação que possam lidar com o fluxo de água de forma adequada, minimizando os danos futuros. O próximo é a área, que é a análise das áreas afetadas pela enchente é crucial para determinar os locais prioritários para a reconstrução, considerando como topografia, uso do solo e exposição a riscos naturais que ajudam a planejar a reconstrução de forma a maximizar a resiliência das comunidades afetadas e evitar novas tragédias. O próximo que eu relacionei é a densidade, que é a análise da densidade nas áreas atingidas para garantir que as novas construções sejam adequadas para suportar a demanda do local, evitando sobrecarga nas infraestruturas. Então, seria a análise da densidade do solo para que isso não venha acontecer de novo. Eu relacionei também o princípio de Pascal, que na reconstrução pós-enchente, o princípio de Pascal pode ser utilizado no design e implementação de sistemas de engenharia, como comportas, barragens e sistemas de drenagem, que possam resistir às pressões hidroestáticas causadas por futuras enchentes. Ao garantir que essas estruturas sejam capazes de distribuir uniformemente as pressões de água, podemos proteger as comunidades e infraestrutura contra danos significativos durante fortes chuvas e eventos de inundação. Bom, e essas abordagens que eu acabei de citar, combinadas, podem favorecer uma base sólida para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e outros estados que venham a acontecer esse tipo de tragédia. Após uma enchente, a amenização de danos futuros recuperando as áreas afetadas. Trazendo um pouquinho mais sobre a pesquisa solicitada em biologia, que pedia que a gente achasse uma solução criativa para problemas ambientais, elaborar e interpretar representações gráficas para análise de fenômenos e processos biológicos. Bom, eu comecei minha pesquisa procurando um pouquinho mais sobre a canalização de rios e arroios, e eu encontrei que a população ela tem uma ideia equivocada que fazer a canalização desses locais de rios e arroios que seja uma boa ideia, que seja uma ótima solução para os problemas que vai resolver. Mas pelo contrário, na verdade, a canalização desses lugares acaba fazendo com que a pressão da água seja mais forte que o normal e podendo trazer pontos negativos. Além disso, quando um rio ou um arroio é canalizado, ele faz com que pessoas achem que morar ao redor, morar às margens, é um lugar adequado. É um lugar ótimo para estabelecer moradia, estabelecer uma família, mas pelo contrário, as pessoas que acabam se mudando para lugares assim acabam correndo um risco maior de serem atingidas por enchentes e por algo do tipo. Mas obviamente não é estabelecido apenas só moradias, mas também como vias para melhor o tráfego de carros. Mas claro, sem dizer da poluição que a gente pode encontrar em lugares assim, trazendo também vários tipos de doenças que de alguma forma atingem essas famílias.
apenas só moradias, mas também como vias para melhorar o tráfego de carros. Mas claro, sem dizer da poluição que a gente pode encontrar em lugares assim, trazendo também vários tipos de doenças que de alguma forma atingem essas famílias. Eu trouxe um exemplo sobre o canal Santa Bárbara, que é antigamente mais conhecido como Arroio Santa Bárbara, que é localizado aqui em Pelotas mesmo, em 1941, né, depois que aconteceu, depois de 1941, na verdade, quando aconteceu aquelas enchentes, que até semanas atrás era considerada a maior enchente de Pelotas, foi decretado em 1950 que o canal, que o arroio, no caso, que o Arroio Santa Bárbara, viesse a se tornar um canal. No caso, ele acabou sendo canalizado e, obviamente, as pessoas de início achando que seria uma boa ideia. Mas em pesquisas que eu fiz, né, mais sobre o canal, foi concluído que, conforme foi tendo ocupação humana e tendo apropriação dos recursos naturais que a gente pode encontrar ali, trouxeram mudanças estruturais significativas para a cidade. Mas que, mesmo assim, o canal continuava poluído e utilizado para descarte de lixo, podendo ser considerado como um depósito de lixo. Devido a essas poluições e construções irregulares que foram encontradas, descobertas, podemos dizer, o arroio ele foi aterrado. E acabou que seu curso natural foi desviado para uma área que na época ainda nem tinha sido urbanizada. Fazendo então, se tornando um lugar de fácil local para ocorrer enchentes. Mas, obviamente, mesmo assim, as pessoas tem várias moradias lá, várias pessoas que moram à margem do canal Santa Bárbara hoje em dia e que continuam morando lá. E agora eu trouxe um pouquinho sobre uma proposta de solução que eu considerei mais acessível, que foi a restauração de áreas verdes, porque podendo ter um número maior de áreas verdes, a gente pode ter uma absorção da água das chuvas maior, reduzindo o volume das águas. As áreas verdes, elas têm um melhor escoamento da água, permitindo que esse volume de água se infiltre no solo, assim reduzindo o risco de inundações. Agora passando o slide, trouxe um exemplo, né, para melhor entender e melhor entendimento do que eu quis dizer com infiltração da água no solo, que basicamente funciona como essas áreas verdes funcionariam como esponjas, fazendo com que a absorção da água seja maior e o vazamento mais lento, mesmo tendo um volume alto de água. Assim, as enchentes podem ter riscos menores de acontecerem. Eu trouxe também outro exemplo, mas exemplo aqui de Pelotas mesmo, que tem a Ferreira Viana, que ela é constituída por banhado em volta, onde é a rua, mas que lugares assim, eles são ótimos para absorção de águas de chuvas, diminuindo o risco de enchentes. Mas que lugares assim estão sendo constituídos casas, moradias, obviamente, ruas e etc. Mas seria necessário que a gente tivesse lugares assim livres de qualquer construção, até mesmo para preservar a vida dessas pessoas. Porque, querendo ou não, esses lugares são lugares de facilmente enchentes, podemos dizer, ou inundações, por ser um banhado. E lugares que, assim, que fosse livres de tudo isso, seria ótimo para que a cidade tivesse um escoamento melhor.
Relacionando os conceitos vistos em biologia no ano passado. A fauna e a flora. Os peixes, anfíbios e outras espécies aquáticas foram afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul e vão sofrer o mesmo impacto que a flora e a fauna terrestre. Entretanto, a recuperação da fauna aquática não irá demorar muito, pois os animais são muito resistentes, assim como a flora, que também é muito resistente e se adapta rápido a novos ambientes. A fauna terrestre acabou sofrendo mais, já que são poucos animais que sabem se locomover na água. Os socorristas resgataram muitos animais, entre eles gatos, cachorros, cavalos e mais. Com a ajuda da fauna e flora, poderíamos minimizar esses impactos, plantando mais árvores nativas ao redor das margens dos rios, melhorar o sistema de drenagem e monitorar a fauna e a flora, avaliando o impacto das enchentes para obter uma ajuda melhor. Agora, algumas alternativas para a reconstrução do estado. Plantar árvores nativas e restaurar a vegetação natural, recuperar áreas degradadas pelos humanos, e incluir programas de educação ambiental nas escolas para promover uma conscientização. É isso, muito obrigada.